6h39, boa noite a você, Manuel, aqui nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. E a notícia do dia no Atlético foi a oficialização da chegada do novo reforço, o 11º da era Jorge Sampaoli. Trata-se de um xodó, né? Podemos chamar que é o xodó do Sampaoli. Eduardo Vargas, chileno, que vai completar 31 anos de idade, daqui a pouquinho aí já vai fazer 31 anos. Ele chega amanhã em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e detalhes finais do contrato. Vargas vai assinar por 2 anos com o Galo. E o jogador que estava no Tigres do México tinha contrato até o fim desta temporada. Em janeiro ficaria livre, e aí muita gente perguntando durante o dia, por que que o Atlético não esperou o jogador ficar livre no mercado para trazê-lo de graça? Tem um detalhe muito importante aí, como o Campeonato Brasileiro deste ano vai terminar só em fevereiro de 21, a janela de transferências internacionais, ela fecha na segunda-feira e depois não abre mais. E também o período de inscrições no Campeonato Brasileiro se encerra no dia 20 de novembro. Depois do dia 20, nenhum time mais pode inscrever novos atletas. Sendo assim, o Atlético precisava de um reforço para agora, imediato. E aí a diretoria, junto com os mecenas, conseguiram trazer aí o Eduardo Vargas. A informação que foi trazida pelo site UOL de que o Galo pagou aí cerca de 7 milhões de reais para a liberação imediata do Eduardo Vargas. O clube não divulga valores de negociações. O Eduardo Vargas se despediu hoje do time mexicano, teve lá desde 2017, com 106 jogos, 27 gols marcados e 11 assistências. O que chama atenção é que o Vargas é um jogador sendo dirigido pelo Sampaoli e um outro jogador com números muito piores sem o Sampaoli. Com o Sampaoli, eles trabalharam juntos na Universidade de Chile e depois na seleção chilena, campeões da Copa América 2015. Com o Sampaoli, atenção, 87 jogos do Eduardo Vargas e fez 53 gols. E não é aquele centroavante fixo, não. É mais baixinho aí o Eduardo Vargas. E um detalhe importante, interessante, é o primeiro chileno da história do Atlético. Em 112 anos, é o primeiro jogador chileno que o Atlético vai ter vestindo a sua camisa. E um detalhe importante, o chileno Vargas, ele ligou para o técnico da seleção chilena e pediu para não ser convocado. Ele, como está mudando de time, está chegando ao Atlético, ele quer estrear rapidamente pelo Galo. E o que vai acontecer muito possivelmente contra o Corinthians. Na rodada seguinte, depois do Flamengo, tem o Corinthians. Dia 14, sábado, no Itaquerão. E o Galo já vai ter 3 desfalques importantes para esse jogo, o Alonso, o Savarino e também o Alan Franco. Léo Figueiredo, já falamos muito do Eduardo Vargas, porque esse nome já está em pauta do Atlético há algum tempo, mas é um outro nome que a diretoria atende ao técnico Sampaoli. É um jogador xodó dele. E essa questão aí de ter pedido para não ser convocado, quer estrear logo pelo Atlético, está mostrando vontade, Léo. Boa noite. Boa noite, Cláudio. É bem legal a postura dele, mostrando muito interesse, né, em chegar ao Atlético, em entrar em campo. Isso é muito legal. Um jogador que conhece o Brasil, já jogou pelo Grêmio. Ele é sim um xodó do Sampaoli. Os números que você colocou foram muito corretos. Na seleção chilena, então, é um absurdo que o Vargas jogava com o Sampaoli, e essa é a boa expectativa que causa. Ele não é um centroavante de ficar dentro da área. Fui pegar hoje os mapas de calor do Eduardo Vargas. Para quem não acompanha tanto o futebol, não é tão boleiro, mapa de calor é o mapinha do campo de onde o jogador costuma mais ficar, qual a posição que ele mais ocupa. Onde ele menos estava era dentro da área. Principalmente nesses últimos anos aí jogando pelo Tigres. Ele vai se movimentar bastante, como o Sampaoli utiliza. Então, tecnicamente, acho que tem um upgrade sim. Ele finaliza melhor do que o Sacha. O Marrone ainda tem o que desenvolver, mas em termos táticos, Cláudio Rezende, o Atlético vai continuar o mesmo. O Vargas não vai ficar dentro da área, mas acho que vai somar bastante ao ataque do Atlético. E é mais responsabilidade no Sampaoli, né? Mais um pedido dele atendido
para fazer o time jogar melhor. E com a chegada do Vargas, o Atlético encerra o seu ciclo de contratações na temporada 2020. Eu expliquei há pouco, né? Só até o dia 20 de novembro para inscrever jogadores, e quem vem de fora do país só na próxima segunda. Vai dar tempo só de inscrever mesmo o Vargas no BID. 6h45, domingo, as torcidas organizadas do Atlético pelas redes sociais já estão convocando os torcedores para a tradicional Rua de Fogo. Mais uma vez, Rua de Fogo na chegada do ônibus do Atlético no Mineirão. Isso já aconteceu uma vez no campeonato, inclusive com multa aí para a torcida por conta de aglomeração. Que a turma faça aí a Rua de Fogo, mas que todo mundo esteja de máscara e respeite aí esse momento de pandemia. Vamos saber o Flamengo, né? O Flamengo que hoje soube que vai enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil, os duelos aí nas próximas semanas, mas antes tem o Atlético que pode ter novidade nesse time aí, o Wellington Campos. Ô Cláudio, e o Flamengo pode ter a volta do Gabigol no jogo de domingo, pelo menos no banco de reservas. Ele que não joga desde o mês de setembro devido a uma lesão de tornozelo. De Arrascaeta e também o Rodrigo Caio seguem fora da equipe. A tendência, já que o Domenech não dá pistas, né, do time que ele coloca em campo: Hugo no gol, Isla, Léo Pereira, Natan e Felipe Luiz, Thiago Maia, William Arão, Gerson e Everton Ribeiro, o atacante Pedro, que foi convocado hoje para a seleção brasileira, e o Bruno Henrique é o provável Flamengo, viu, Cláudio? O Atlético também, o Sampaoli não dá pistas, o Wellington Campos, a gente sabe muito bem. O Guga, que vem sendo muito criticado, o Guga ontem recebeu alguns membros de torcidas organizadas, conversou com a moçada, foi foto registrada inclusive nas redes sociais. O Guga garantiu ali para os torcedores que o grupo do Atlético está muito focado na luta pelo título. Foi uma conversa, pelo que a gente notou ali, tranquila, não teve nenhuma ameaça ao Guga, que foi o principal alvo dos protestos após a derrota para o Palmeiras. Será que o Sampaoli vai mexer, vai colocar outra peça no lugar do Guga, vai manter o Guga? O Everson no gol também deve ser mantido. Pode colocar um terceiro zagueiro, Gabriel ou Igor Rabelo? Isso já aconteceu com o Sampaoli. E lá no ataque, vai voltar com o Sacha? O Sacha continua no banco? São algumas perguntas. O Keno, esse volta, estava suspenso no jogo contra o Palmeiras. Para eu fechar aqui nessa minha parte, para rolar a bola para você, Manuel, hoje teve uma notícia envolvendo o Fred. Aquela história, Atlético Fred, uma multa que o Galo cobra do Fred por ter se transferido diretamente para o Cruzeiro. Uma vitória do Galo hoje em primeira instância na Justiça do Trabalho. O juiz nem julgou o mérito da questão, reconheceu que o caso é competência da esfera esportiva mesmo, foi previsto em contrato de rescisão entre Fred e Atlético na época. O Fred foi até condenado nessa primeira instância a pagar um total de R$822 mil, com honorários e custas processuais. Caso de recurso, principalmente nesse valor aí de 822 mil, a defesa do Fred vai entrar com recurso, mas é mais uma vitória do Atlético, que espera uma decisão final na esfera desportiva, quem sabe para os próximos meses. Emanuel. 6h47, pensando em comprar um carro, mas não quer pagar os juros do financiamento? Você precisa fazer um consórcio nacional Honda na Saitama. Parcelas a partir de R$ 535 e você pode dar seu carro de lance para ser contemplado. São apenas 144 participantes por grupo e a sua chance aumenta muito mais. Consulte condições, Consórcio Nacional Honda Saitama. A Saitama fica na Babita Camargos, 1405, pertinho do Itaú Power Shopping. 2534-9090, vá de Honda, vá de Saitama. 6h48, daqui a pouco as últimas da turma do bate-bola e a informação do futebol europeu.